A parte 1 do sistema muscular já foi disponibilizada para vocês. A parte 2, ela é dividida em parte síncrona e assíncrona, então agora a gente está dando a parte síncrona, tá? Então, foi falado com vocês já sobre teoria da contração muscular, todo esse conteúdo a gente não vai tratar agora, subentendidos que vocês já assistiram, mas a gente vai estar falando especificamente da força muscular, certo? Então, em relação ao músculo, uma das principais funções dele é gerar força muscular. E a força muscular seria a quantidade máxima de esforço que você consegue produzir por um músculo ou grupo muscular. Essa força, ela tem como referência o local de inserção do músculo no esqueleto. Você vai observar depois, quando a gente falar sobre as propriedades da força muscular, que dependendo do local de inserção, do ângulo de inserção do músculo, a gente vai ter aí nomenclaturas diferentes em relação à aplicação da força. Agora, qual é a principal característica que a gente tem quando executa o movimento, quando você aplica a força no músculo? Porque a aplicação da força, ela está diretamente relacionada ao movimento corporal. Na contração muscular, o que é que vocês observaram? Que você pode aproximar e afastar as fibras musculares. A gente tem ali a actina, a miosina, quando tem a liberação do cálcio, abre-se os sinais sinápticos, essas a actina e a miosina, elas se cruzam, e aí você gera a contração muscular, libera a ATP, e depois há o relaxamento novamente da musculatura. E isso acontece em frações de segundos, certo? Então, esse movimento de contrair e relaxar, ele traz algumas funções do músculo. Então, dependendo do movimento que você está executando, o músculo ele pode ser o agonista desse movimento. O que seria o agonista? Ele é o músculo que causa o movimento, ele seria o músculo principal. O músculo agonista ele tem a função importante na ação concêntrica, porque ele gera a contração da musculatura, né? Dessa musculatura que é agonista. Quando você executa o movimento, por exemplo, de flexão de cotovelo, né? Que é trazer a palma da sua mão para próximo do ombro, você está fazendo a flexão de cotovelo. A musculatura do seu bíceps ela vai estar se contraindo. Esse músculo que está se contraindo, ou seja, que tem o efeito da ação concêntrica, ele é o músculo agonista. Então, é uma forma de você saber. O músculo que faz o montinho, o músculo que contrai, que você sente dor, normalmente é o músculo agonista que está executando aquele movimento. Por que a senhora está dizendo normalmente, professora? Porque, dependendo do seu grau de força muscular, dependendo da sua destreza muscular, pode acontecer de você recrutar outros músculos que não são os principais. E aí você vai acabar sentindo dor neles, porque são músculos menores, tá? A gente vai falar disso aqui na sequência. O músculo antagonista, ele já é o contrário do agonista, é aquele que se opõe ao movimento. Enquanto um contrai, o outro relaxa. Se a gente pensar aqui na flexão do cotovelo, eu estou contraindo o bíceps, e qual é o músculo que está se alongando? É o oposto a ele. Na porção anterior, a gente tem o bíceps, na porção posterior, a gente tem o tríceps. O tríceps, ele fica alongado quando você executa o movimento de flexão de cotovelo. Então, ele seria o músculo antagonista desse movimento. Só que, além desse músculo antagonista, a gente tem outros, que são neutralizadores e estabilizadores. E esses daí, eles vão atuar justamente para ajudar você a executar o movimento. Vamos dizer que eu não tenho a carga que eu estou utilizando para realizar a flexão de cotovelo, ela é maior do que a força que eu consigo suportar. Necessariamente, eu vou acabar utilizando outros grupos musculares da região do ombro e também ali os próximos do bíceps braquial, coracobraquial, para poder estabilizar e neutralizar esse movimento, certo? Então, os músculos neutralizadores e estabilizadores, eles são chamados de músculos acessórios, quando a gente vai para a prática profissional. Os neutralizadores, eles têm o objetivo de prevenir ações indesejadas de outros músculos. Então, ele se fortalece para intensificar a ação do músculo concêntrico. E os estabilizadores, eles agem em um segmento de modo a estabilizar. Eles estão próximos da musculatura agonista e eles agem para que você
tenha uma estabilidade durante a execução do movimento. Essa estabilidade, ela se modifica principalmente de acordo com a velocidade de contração. Quanto maior for a carga, ou quanto mais rápido você executa, mais difícil vai ser manter a estabilidade. E aí esses outros músculos, eles acabam sendo recrutados. E a gente vê, por exemplo, nos exercícios funcionais, que mudar a base de apoio é uma forma de progressão de treinamento. Por que será que mudar a base de apoio é uma forma de progressão? Você fazer bipodal, unipodal, ou seja, com os dois pés, com um pé, decúbito ventral ou em pé, com o joelho flexionado, tirando o apoio de um dos braços, né? Na prancha, por exemplo, a gente tem essas diversas variações do movimento de prancha, que pode ser com 4 apoios, com 3 apoios. Você pode estar executando algum movimento com os braços enquanto está na posição de prancha, né? Afastando os braços, por exemplo. Então, isso é uma forma de você acionar os músculos que são estabilizadores. Eles vão precisar agir junto com o músculo agonista para que você consiga executar o movimento sem que haja um desequilíbrio, né? Então, a forma de você fazer o movimento concentrado no músculo agonista é quando você trabalha com equipamentos. E aí você isola a musculatura. Por exemplo, numa sala de musculação, você vai lá para a cadeira extensora, cadeira flexora. Ela estabiliza o seu corpo numa posição em que a força que vai ser aplicada, ela vai estar totalmente direcionada ao músculo agonista. Claro que outros músculos vão estar sendo recrutados também, mas o principal vai estar sendo recrutado pela musculatura que é agonista. Então, você consegue trabalhar isoladamente aquele músculo. Quando você usa pesos livres, quando você usa a estrutura do seu próprio corpo, você precisa ter o cuidado de manter o equilíbrio. Então, a intensidade que vai ter do exercício já não vai ser tão somente da carga, mas vai ser de se manter numa postura equilibrada e recrutar aí esses músculos acessórios para executar o movimento. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa nomenclatura, porque ela está muito relacionada a todos os movimentos de força muscular. Além disso, o músculo ele tem várias propriedades. Uma delas é a capacidade de gerar tensão. Essa capacidade de gerar tensão é justamente a capacidade de gerar força. E essa força é chamada de torque. O movimento, ele gira em torno da articulação. Isso a gente já sabe e vai aprofundar daqui para frente. E o músculo é a força que é aplicada para gerar o movimento. Então, essa é uma das principais propriedades do músculo. Além dessa, a gente tem a irritabilidade, que é a capacidade do músculo responder a um estímulo neural. Para que você execute a contração do seu músculo, essa não é uma ação involuntária, é uma ação voluntária. O músculo cardíaco, ele é uma ação involuntária. Ele não para. Se ele parar, a gente morre. Você não diz para coração e ele para. Agora, os músculos esqueléticos, eles recebem um estímulo neural para que seja contraído. Então, é o nosso cérebro que manda a mensagem para que essa musculatura seja contraída. E essa capacidade que o músculo tem de responder ao estímulo é chamada de irritabilidade. Elasticidade é uma outra propriedade que ajuda a evitar a deformidade da estrutura muscular. Se a gente pensa que a teoria da contração muscular, o músculo ele vai estar fazendo aquilo em frações de segundo, ou seja, movimento ali das fibras musculares, da actina e miosina, se contraindo, relaxando, ligando, liberando ATP, etc. Isso é em frações milésimos de segundo, e isso se repete várias vezes. Quanto maior a carga, mais fibras musculares eu vou recrutar. E isso pode gerar uma deformação temporária, né? Então, a gente tem aqui a figura da nossa musculatura na posição de repouso. A musculatura, quando é aplicada uma força de alongamento, por exemplo, aqui, na posição de repouso é a posição que a gente está agora, sem nenhum peso, supostamente. Agora, quando a gente aplica uma força no plano, né, longitudinal, por exemplo, eu carregar uma sacola do supermercado, tem ali quase 5 quilos que eu estou carregando. É isso que acontece com o nosso músculo, ele se alonga. Só que depois que eu soltar aquela sacola, o meu braço não vai ficar despencando. A gente não é
né, aqueles os invencíveis, a mulher elástica, o braço vai lá na frente e demora horrores para voltar. Não. O nosso corpo ele tem a capacidade de alongar a musculatura e depois retornar à posição original, sem que haja uma deformação dessa estrutura que seja permanente. A única deformação a longo prazo que a gente tem é quando há uma lesão, quando há um estiramento. E aí a elasticidade é uma propriedade que mostra que o músculo ele pode contrair e se alongar e voltar à sua posição original. Mas se houver um rompimento dessas fibras musculares, a gente não está falando sobre a elasticidade, a gente está falando de uma força que foi aplicada que ultrapassou a capacidade de elasticidade. E aí a gente tem um rompimento dessa fibra muscular. E aí é necessário um processo de recuperação e tratamento, né, anti-inflamatório para que a musculatura depois consiga ter essa sua propriedade de elasticidade restabelecida, certo? Então, essa é uma propriedade também muito importante para a gente pensar porque o músculo ele é tão resistente, não se deforma fácil. E aí, a outra propriedade é a contratibilidade, que é a capacidade do músculo se encurtar ao receber um estímulo suficiente. Normalmente, o músculo ele consegue encurtar quase metade do seu tamanho em repouso. Então, quando você contrai o bíceps, ele consegue encurtar quase metade do tamanho original que ele tem em repouso. E isso serve para essa proporção ela é muito semelhante para a maioria dos músculos. Claro que quanto maior for o grupo muscular, esse percentual ele diferencia. Por exemplo, qual é o maior músculo que a gente tem? A gente já sabe que o fêmur é o maior osso, então a estrutura muscular do quadríceps que está lá é um dos maiores músculos que a gente tem. Nas costas também a gente vai ter o grande dorsal, que é um músculo plano e muito grande também. Então, esses músculos que são mais longos, a faixa de encurtamento dele não é a metade do tamanho, né? Ela varia um pouco mais, mas em média, a maioria dos músculos que a gente tem no nosso corpo, ele consegue se encurtar até metade do seu tamanho normal. E por isso que a gente observa um volume quando está na fase concêntrica, que é a fase de contração muscular. Então, a contratibilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de reagir ao estímulo, gerando uma contração muscular. E aí, um outro ponto é a extensibilidade, que é a capacidade do músculo ele aumentar o seu comprimento. Então, a extensibilidade, ela nos mostra que, além daquele comprimento que a gente tem na posição de repouso, você fazendo movimentos proprioceptivos e de alongamento, você consegue estender ele um pouco mais. E, para falar um pouco sobre essa capacidade, a gente tem que lembrar lá de um conhecimento de anatomia, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele explica o porquê a gente precisa ter uma maior duração do movimento para gerar um estiramento ou alongamento. Para ter um alongamento daquela fibra muscular, eu não posso simplesmente só esticar o meu braço e trazer de volta. Eu permaneço com o braço esticado por alguns minutos, aí eu faço um reforço, que pode ser um reforço passivo, um reforço contra a parede, ou seja, alguém pode fazer o movimento, ou eu mesmo, com a minha outra mão, posso fazer um reforço para aumentar a extensibilidade. Quanto mais tempo eu permanecer naquela posição, mais tempo eu vou ter de resposta ao estímulo que é gerado pelo complexo de Golgi para trazer o estiramento do músculo. Do mesmo jeito que a gente tem o estímulo para a contração muscular, que é o da teoria da contração muscular, a gente tem o estímulo para o estiramento, que é através do complexo de Golgi. Então, o nosso corpo, ele consegue, né, os músculos do nosso corpo, eles conseguem contrair em metade do tamanho deles, a grande maioria, e também eles conseguem se alongar mais do que o tamanho deles de repouso. É uma estrutura fantástica, como a gente já sabe, né? Quem gosta de educação física, atividade física, esporte, quando estuda anatomia, cinesiologia, cineantropometria, a parte mais intrigante para a gente, mais interessante, é falar sobre os músculos e articulações, porque é aí que está a base do nosso conhecimento. A gente tem que aprender sobre todos os outros sistemas e tudo mais, mas a base do nosso conhecimento ela está aí, é onde a gente consegue visualizar. E realmente a estrutura muscular ela é fantástica. Vamos falar agora sobre as ações musculares. A gente viu lá que a gente tem o músculo agonista, que é aquele que age na fase concêntrica, e o antagonista ele age na fase excêntrica.
Então, o que seria a ação concêntrica? A ação concêntrica é a tensão muscular que provoca um torque, ou seja, uma resposta de força maior do que o torque da carga resistiva, encurtando o músculo. Então, ela é uma ação responsável pelos movimentos que são voluntários do nosso corpo humano. Lembrando que as fibras musculoesqueléticas, elas fazem movimentos voluntários, elas recebem um comando de estímulo neural, que é a capacidade que a gente tem de irritabilidade das fibras musculares. Nessa figura, a gente consegue ver alguns elementos aí importantes para a gente tratar sobre o assunto. Lembra aqui que no enunciado se explica a ação concêntrica a partir do torque e da carga resistiva. E ele traz uma relação. Esse torque ele tem que ser maior do que a carga resistiva. Então, a força que eu estou aplicando aqui pelo músculo tem que ser maior do que a resistência da carga que eu quero vencer, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai estar vendo sempre. E ela é muito, vamos dizer, natural. Quando a gente faz o movimento, quando a gente visualiza o movimento, a gente consegue compreender isso. E para eu suspender um determinado objeto, eu tenho que aplicar uma força maior do que o peso daquele objeto, maior do que a carga, né? Então, a ação concêntrica a gente pode explicar dessa maneira. Quando você aplica uma força, um torque, que é maior do que a resistência que você quer vencer. E aí, a gente tem algumas características sobre a ação muscular, dependendo do comprimento do músculo, da sua relação entre a tensão do músculo e a tensão resistiva, que é da carga externa, e o tipo de exercício. Então, uma única fibra, ela é capaz de encurtar até metade do seu comprimento normal de repouso, dependendo da ação que ela está executando. E a gente tem 3 ações: a ação isométrica, concêntrica e excêntrica. Toda vez que a gente falou sobre força muscular aqui, a gente usou como referência a realização do movimento. Só que tem uma ação muscular que ela não tem presença de movimento, que é a ação isométrica. A ação isométrica é quando a gente tem um movimento estático, ou seja, não há presença de movimento. Só que para você se manter em uma determinada postura, você desenvolve ali aquela propriedade que o músculo tem, de irritabilidade. Por quê? Essa postura, ela te gera algum desconforto, e você precisa contrair a musculatura, mesmo sem a presença de movimento, né? E para você manter a estabilidade, você vai recrutar os músculos estabilizadores e agonistas, ou os músculos estabilizadores para aquele movimento. Então, o exercício, ele pode ter a ação isométrica, quando não tem movimento. Se não tem movimento, se é estático, a ação é isométrica. Se a ação isométrica não tem movimento, não tem contração muscular. Então, o comprimento da musculatura não muda. Então, a tensão muscular e a tensão da carga resistiva, ela é igual, certo? Então, o que você observa quando você está fazendo movimento isométrico, por exemplo, você vai fazer uma prancha. Quem vai dizer para você que você não trabalhou força com a prancha? Ah, mas nenhum músculo contraiu, você tem que ficar paradinho. Sim, mas para você ficar parado, você teve que recrutar uma capacidade muscular, uma capacidade de tensão muscular, que seja equivalente ao efeito da gravidade no seu peso corporal. Então, existe uma carga resistiva que o seu músculo está querendo vencer, mas ela é proporcional à tensão do seu músculo, porque ela é o peso do próprio corpo, certo? Então, o movimento estático, ele tem essa característica, o comprimento muscular não muda, e a tensão muscular irresistiva, ela é igual. E um exemplo que a gente tem são os movimentos isométricos de exercícios funcionais, e aí eu dei o exemplo da prancha, né? Que é um exercício muito comum e que a gente pratica bastante, já viu, com certeza já fez os 20 segundos ou 30 segundos mais longos da nossa vida. Agora, a gente vai falar sobre quando há movimento. Quando há uma ação muscular concêntrica, ou seja, a contração da musculatura, o que é que a gente sabe que acontece? A musculatura ela encurta. Se a musculatura encurta,
significa que o músculo ele está tendo que gerar uma tensão para vencer a carga resistiva. Então, a tensão muscular ela é maior. Agora, no movimento dinâmico, a gente não fica só com o braço contraído, a gente também volta à posição inicial. E essa posição inicial, quando a gente está retornando para ela, a gente está na fase excêntrica. E aí vem a professora, mas se está retornando, não tem mais ação da força muscular ali. Bom, tenta fazer com uma carga que seja um tanto elevada e faz a fase excêntrica lenta. Isso é até uma estratégia que se tem de treinamento, né? De planejamento do treinamento, periodização do treinamento. Você fazer a fase excêntrica lenta, porque você vai precisar, sim, recrutar, né, as fibras musculares para poder você executar aquele movimento de forma lenta e não brusca, estendendo completamente o braço. A partir do momento que sua musculatura ela estiver alongada, a sua tensão muscular ela já diminuiu e anulou. Mas enquanto você está alongando essa musculatura, que é todo o período ali que você está com um ângulo menor do que 90 graus, até chegar ao ângulo de 90 graus, vocês vão ver daqui para frente, que o ângulo de 90 graus seria o ângulo que a gente tem de torque máximo. Durante toda essa fase, você está reduzindo a sua tensão muscular. E a carga resistiva, ela está superando a sua tensão muscular. Então, você precisa gerar o alongamento do músculo, certo? Então, na fase dinâmica, a gente tem duas ações, a ação concêntrica e excêntrica. E o que é que diferencia essas duas ações? Dois fatores. Para que eu tenha mais tensão muscular, porque eu já sei que a relação de tensão muscular e carga resistiva na fase concêntrica, a tensão muscular ela é maior, eu preciso encurtar o músculo. Agora, na fase excêntrica, eu estou retornando à posição inicial, então eu reduzi a minha tensão muscular. E aí, a carga resistiva, ela tende a ter uma tensão maior do que aquela que eu estou gerando pelo músculo. Se a tensão ela é maior da carga resistiva, significa que eu estou alongando o meu músculo, eu estou exigindo um pouco menos ali das minhas fibras musculares de contração. Certo? Isso aqui é muito, muito importante. Agora a gente vai estar falando sobre os fatores mecânicos que influenciam a magnitude da força. Essa é a parte final da nossa aula, certo? E a gente tem aí 3 fatores mecânicos muito importantes. O primeiro deles é a relação força-velocidade. O segundo, a força e o comprimento do músculo. E o terceiro, o ângulo de inserção do músculo. Esse assunto, que é o final, ele seria um dos assuntos, talvez que vocês considerem mais complexos, mas também é um dos mais importantes sobre o que a gente vai trabalhar sobre sistema muscular e análise da cinesiologia do movimento, certo? A gente vai estar falando sobre esses pontos separadamente, um por um. O primeiro que a gente vai estar falando é a relação força e velocidade. Eu estou dando aquela pausinha nos slides para vocês conseguirem visualizar a tempo. Mas quando a gente trabalha com a relação força e velocidade, a gente sabe que na ação concêntrica, quanto maior for a resistência, menor vai ser a velocidade de encurtamento. E quanto menor for a resistência, maior vai ser a velocidade de encurtamento. Essa é a relação que se tem entre força e velocidade. Então, a força muscular e a velocidade de contração do músculo, elas são inversamente proporcionais. Faz algum sentido isso? Faz. Pensa comigo. Se eu tenho uma carga resistiva e ela é maior, ou seja, vai exigir mais de mim. Se eu pegar uma sacola e tiver lá 2 quilos de arroz, eu vou conseguir suspender essa sacola mais rápido do que se ela tiver 10 quilos de arroz. Então, isso explica a relação força e velocidade. Quanto maior a carga resistiva, menor vai ser a velocidade de encurtamento, porque eu vou precisar recrutar mais força muscular na fase concêntrica, recrutar mais fibras musculares. Vai exigir mais do meu corpo para poder vencer essa resistência. Lembre-se sempre que a fase concêntrica, que é a fase de contração muscular, a tensão muscular ela tem que ser maior do que a tensão da carga resistiva.
Se a carga resistiva aumenta, eu vou precisar fazer uma força no meu músculo maior do que a da carga. Isso vai exigir mais tempo, uma menor velocidade de contração. Quando a gente tem aí movimentos, vamos dizer, da prática esportiva, que a gente trabalha com explosão de movimento, esses movimentos, eles estão mais sujeitos a gerar distensões, lesões. Por quê? Você vai precisar de uma força, de uma intensidade maior e uma velocidade mais curta. E isso pode gerar um risco de lesão. Mas, mesmo assim, aquele movimento que você realizou naquela velocidade, contra aquela carga resistiva, se a carga resistiva fosse menor, você conseguiria fazer mais rápido. Então, a maneira da gente compreender essa relação força-velocidade é pensando nisso. Se eu tenho uma carga mais leve, eu consigo fazer mais rápido. Se eu vou fazer uma prova e tem 10 questões, eu vou precisar de mais tempo do que se tiver 2 questões. Se eu for fazer o movimento no leg press e tem lá 50 quilos, dependendo da força que eu tenho, da proficiência que eu tenho em relação ao movimento, eu vou ter dificuldade de fazer ele de forma rápida. Principalmente comparado a fazer aquele mesmo movimento com 25 quilos. Tá? Então, essa é a relação força e velocidade. Se tiverem dúvida em relação a esse primeiro ponto, podem mandar uma mensagem aqui no chat. A conclusão que a gente tem é que, para uma determinada carga ou força muscular desejada, existe uma velocidade máxima de encurtamento possível. Então, existe um limite entre essa relação força-velocidade. E a gente vai ver isso nessa figura aqui. A gente tem, na linha horizontal, a velocidade de encurtamento, certo? Na linha horizontal. Então, na linha horizontal, eu tenho a velocidade de encurtamento. E na linha vertical, eu tenho a força que o músculo está aplicando. O que é que a gente consegue observar nessa figura? Que há uma relação inversa entre força e velocidade. Qual seria o máximo de velocidade que tem nessa relação? Está aqui, ó. Peraí. O máximo de velocidade está aqui. Próximo de 1. O máximo de força está aqui. Quando eu realizo um movimento muito próximo da minha força máxima, o que é que acontece com a velocidade? Ela diminui. Se a gente fizer aqui uma linha traçando esse ponto, vamos supor que aqui é 0,75. Quando eu aplico uma força, né, parametrizada aqui em 0,75, a minha velocidade pode ser, vamos supor que isso aqui é 5% do que eu consigo atingir de força máxima naquele movimento, e aqui é 75% do que eu consigo atingir. Quando eu faço um movimento recrutando 75% da minha força máxima, ou seja, a carga que eu preciso vencer, ela é muito alta, a minha velocidade, ela é mais lenta. Eu preciso fazer numa velocidade menor. Agora, se eu estou trabalhando abaixo de 50%, vamos ver aqui 25%. Então, vamos supor que aqui é 0,25. O que aconteceu com a minha velocidade? Ela aumentou. Aqui que era 0,75, a minha velocidade ela era menor do que 0,1. Aqui que eu estou trabalhando com 25% da minha força, a minha velocidade ela está próxima de 40%. Então, isso mostra que há uma relação inversa. Quanto mais força eu preciso recrutar para vencer uma carga resistiva,
menor é a velocidade que eu tenho de encurtamento da fibra muscular. Eu vou fazer aquele movimento de uma forma mais lenta. Só que quando a gente relaciona isso com a prática esportiva, a gente tem que lembrar que o esporte ele trabalha com limite fisiológico. A gente vai ter, por exemplo, modalidades esportivas que é o levantamento de peso. E a pessoa tenta fazer o levantamento da maior carga possível e ela não consegue fazer isso lentamente, porque se ela fizer lentamente, ela vai gerar uma lesão gravíssima. Ela faz o mais rápido possível e suspende e abandona aquela carga muscular o mais rápido possível. Porque se ela permanecer por um longo período de tempo, ela não vai conseguir resistir àquela carga que é muito elevada. Então, se eu tenho uma carga menor, eu consigo fazer mais lentamente. Se eu tenho uma carga maior, eu tenho que fazer um movimento rápido, porque eu não consigo manter ele por muito tempo. Ficou compreendida essa relação inversa, então? A força e a velocidade, ela tem uma relação inversa. Aumenta uma, diminui a outra. Então, na ação excêntrica, quanto menor a carga que for, que é a força isométrica máxima, maior a velocidade de estiramento vai ser controlada. Quanto maior a carga, a gente vai ter aí uma dificuldade forçando o estiramento do músculo. E é o exemplo que eu trouxe para vocês, caracteriza bem isso. Mas a gente pode voltar para o exemplo também da sacola de compras, né? Se eu tenho uma sacola de compras com 10 quilos, eu vou fazer aí o movimento de flexão de cotovelo com ela. Precisar suspender ela do chão e trazer para perto do meu ombro, para levantar e colocar em algum lugar. Se a sacola ela é mais leve, eu consigo controlar o estiramento, consigo subir o objeto, descer ele controlando. Agora, se o objeto é muito pesado, eu não vou conseguir. Quando eu estiver estirando o músculo, eu estou reduzindo a minha tensão muscular. Se eu estou reduzindo a minha tensão muscular, a carga resistível ela vai ficando maior do que a minha tensão muscular. E aí a velocidade ela vai ser proporcional à carga. Quanto mais próxima ela estiver da minha força muscular, mais tranquilo vai ser. Quanto mais superior ela estiver da minha força muscular, da capacidade que eu tenho de força, mais difícil vai ser eu controlar a velocidade. O que é que a gente consegue ver, então, em relação à velocidade e carga? Se eu tenho uma carga maior, a velocidade ela é menor ou maior? O que é que a gente viu aqui? Se é uma relação inversa, aumenta ou diminui? Diminui a um nível. Olha, interessante isso que ele disse, que diminui a um nível. Então, por que ele disse diminui a um nível? Porque existe uma velocidade máxima que a gente consegue alcançar e a gente não ultrapassa daquele limite. Então, em um determinado nível, você consegue variar. Se eu tenho uma carga maior, eu vou ter dificuldade de resistir a essa carga. A relação força-velocidade ela é inversa. Agora, quanto maior a carga, maior vai ser minha velocidade de estiramento. Quanto menor minha carga, menor vai ser a velocidade de estiramento. Então, na ação concêntrica, essa relação é inversa. Na ação excêntrica, que é de estiramento, é uma relação direta. Por que é uma relação direta? Tenta ficar sustentando no braço 180 quilos, né? O pessoal aí, crossfiteiro, que faz levantamento de peso, pesos altíssimos. Eles vão ficar sustentando esse peso por quanto tempo? Com o braço estirado lá em cima. Vocês devem lembrar, né, do levantamento terra, dos exercícios de levantamento de peso. A pessoa tem que levantar o peso lá em cima, o máximo de peso que ela conseguir. Quanto maior for o peso que ela levantar, mais rápido ela vai soltar esse peso. Por quê? Quando o nosso músculo está estirado, você está perdendo tensão muscular, porque é a fase concêntrica que gera mais força. Então, você sustentar um peso muito elevado, quando o músculo está sendo estirado, né, alongado, vai ser mais difícil. Então, quando você está na fase concêntrica, o músculo contraído, a relação é inversa. Quando você está na fase
excêntrica com o músculo estirado em estiramento alongado, a relação é direta. Muito peso, quanto maior o peso, mais rápido eu vou abandonar, né, soltar aquela carga. E vou ter mais dificuldade de controlar. Quanto menor o peso, mais eu consigo controlar e permanecer em posição isométrica com aquela carga. Agora, como o colega disse, existe um limite. Então, eu tenho a minha força isométrica máxima. Existe um limite máximo ali que eu consigo manter para controlar aquela carga. Então, essa figura aqui, ela fala sobre a força na ação concêntrica, na ação excêntrica e na ação isométrica. Como é que a gente consegue ver essa relação? A velocidade máxima no encurtamento difere da velocidade máxima no alongamento. Se aqui a gente tem uma relação inversa, aqui a gente tem uma relação direta. Por quê? Na fase de alongamento, que é a fase excêntrica, que o músculo está alongado, quanto maior for a carga, maior vai ser a minha velocidade máxima de alongamento. Eu vou ter que me livrar dessa carga mais rápido, porque eu não vou conseguir suportar, sustentá-la. Agora, na fase isométrica, não. Né? Quanto maior for a força, quanto maior for a carga, menor vai ser a minha velocidade. Porque eu preciso vencer aquela carga. Na fase de alongamento, eu estou, na verdade, dispensando aquela carga. Né? Eu estou querendo tirar fora aquela carga. Porque se eu estou alongando a musculatura, eu estou na fase excêntrica, eu estou finalizando o movimento. Se eu for estirar o músculo e a carga for muito alta, eu não vou conseguir controlar, eu vou acabar alongando o braço mais rápido, vou ter menos controle sobre a velocidade que eu vou estar alongando o braço. Agora, aqui, na fase concêntrica, que é de encurtamento, a força está a meu favor, porque eu estou contraindo o músculo. Então, eu tenho a força muscular a meu favor. Agora, a gente vai falar sobre outro fator mecânico, que é a relação força e comprimento. Esse é mais simples. Dos três, seria o mais simples da gente entender. A força entre velocidade, força e velocidade, a gente já sabe que ela difere da fase concêntrica para a fase excêntrica. Na fase concêntrica, é inversa. E na fase excêntrica, o músculo está alongado, eu diminuo a minha força muscular, e por essa razão, eu tenho mais dificuldade de controlar a velocidade de estiramento do músculo. Agora, aqui na relação força-comprimento, a gente sabe que o comprimento do músculo ele vai estar relacionado com a força que aquele músculo consegue produzir. Ele é maior, ele tem mais fibras musculares, ele consegue contrair e gerar mais tensão, certo? Só que a gente tem um pico de força, né? Esse pico de força ele acontece quando o músculo está levemente estirado. Então, se a gente tem aqui a relação comprimento do músculo em repouso, vou pegar aqui. Então, a gente tem aqui a relação do comprimento do músculo em repouso e a gente tem a relação força. O que é que a gente consegue observar? Se eu tenho aqui um aumento da força, eu também vou tendo um aumento do comprimento. Mas existe um pico de força. A musculatura contraída, seria aqui 50%, é quando a gente está na fase concêntrica. Quando o músculo está levemente estirado, seria o ponto ideal. O ponto ideal para que você gere um estímulo de força e de tensão muscular. Pensa comigo. Quando eu estou fazendo um movimento de flexão de cotovelo, qual é a parte mais difícil? Quando o braço está esticado lá embaixo, vamos fazer rosca direta, por exemplo, eu estou lá com o halter na mão. Se o braço está esticado lá embaixo, está super tranquilo. Aí eu vou flexionando o braço.
À medida que eu estou flexionando o braço e ele já não está completamente estirado, ele está só levemente estirado, a minha tensão muscular ela ainda não é a tensão máxima. E a carga, ela não vai alterar, é aquele halter que eu estava segurando embaixo é o mesmo que eu vou estar levantando. Então, o que acontece? A minha força muscular ainda não é a máxima, então eu exijo, né, uma demanda de força muscular, de contração, para que eu consiga manter esse movimento. Agora, quando eu estou com o músculo bem contraído cá em cima, né, meu punho já está próximo do ombro, o que acontece? É super tranquilo. Eu posso até andar com esse halter aqui do lado do meu corpo. Por quê? A minha musculatura está contraída, então eu tenho a minha tensão muscular máxima disponível. Para que eu exija, né, do meu corpo uma maior força para executar o movimento, a musculatura ela tem que estar levemente estirada. Então, a fase que a gente tem que evoluir mais durante a execução do movimento é quando o músculo está levemente estirado. Toda essa explicação é para dizer isso a vocês, que entre os fatores mecânicos que a gente tem, existe a força, a relação entre força e comprimento. E duas coisas são importantes aqui. A primeira delas é que quanto maior o músculo, mais força ele consegue recrutar. E a outra é que o movimento que a fase do movimento em que vai te exigir mais força não é quando o músculo está completamente contraído, porque aí você já venceu a carga resistiva. A fase em que vai te exigir mais força é quando o músculo está levemente estirado. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, vai exigir um pouco mais de tensão aí na relação entre a carga resistiva e a tensão muscular. Então, esse é mais simples, são só dois fatores importantes. E aí a gente vai agora para um que é o mais complexo, que é a relação entre força e ângulo de seção do músculo. O que é que essa relação ela explica? Que a força que é aplicada no segmento corporal, ela se divide em alguns componentes. E esses componentes eles estão relacionados com o ângulo de inserção do músculo, aonde o músculo está inserido. Quais são os componentes em que são decompostos? O componente rotatório e o componente de deslizamento. Então, quando você executa um movimento corporal, em algum segmento corporal, e há a aplicação de força para a execução desse movimento, sempre há, existem dois componentes que você tem que estar atento: o componente rotatório e o componente de deslizamento. O que seria o componente rotatório? Ele é um componente que atua perpendicularmente ao eixo longitudinal do segmento. E por isso que eu disse que os termos direcionais, a partir de agora, têm que ficar bem claros. Perpendicular é sempre diagonal. O eixo, vou pegar aqui a linha para explicar. Então, a gente tem aqui o eixo longitudinal e a gente tem aqui perpendicular ao eixo longitudinal. Então, o componente rotatório, ele vai atuar perpendicularmente ao eixo longitudinal do movimento. Vamos supor que aqui é o seu bíceps, e aqui é o cotovelo. Então, o componente rotatório ele vai estar atuando de forma perpendicular. Ele é responsável pelo torque, que possibilita o movimento de rotação do segmento em torno da articulação. Então, para você executar o movimento, você vai girar em torno da articulação. Aqui a gente tem um exemplo da figura, certo? O segmento corporal e o componente rotatório atuando de forma perpendicular ao segmento corporal. O componente de deslizamento ele é paralelo ao eixo longitudinal do segmento. Então, vamos supor que o eixo seria esse. Ele é paralelo, então ele está lado a lado. Perpendicular, ele está como se fosse em diagonal. Paralelo, ele está lado a lado. Dependendo do ângulo de inserção do músculo, você tem que puxar o osso para fora do centro articular, ou empurrá-lo em direção ao centro articular. E isso apresenta duas fases do componente de deslizamento. A primeira fase é a fase
em que você traz o osso para fora, que é o componente deslocador. E tem a fase em que você empurra o osso em direção ao centro da articulação, que é a fase estabilizadora. Se vocês fizerem o teste agora, vocês vão conseguir observar pela articulação do cotovelo, que a gente tem um osso bem proeminente aqui. Quando você aproxima a palma da mão dos ombros, o que é que acontece com o seu osso do cotovelo? Você empurra ele para fora. Faz o teste aí. Quando você alonga o braço, ou seja, você coloca a palma da mão para frente, para baixo, você empurra, né, o osso em direção ao centro articular. Você empurra o osso para dentro. Então, qual seria a fase deslocadora da flexão de cotovelo? Quando você está empurrando o osso para fora da articulação, sua palma da mão mais próxima do ombro, gerando uma contração muscular. Qual é a fase estabilizadora? Quando você está alongando essa musculatura, seria na fase excêntrica. E aí você está empurrando o osso em direção ao centro da articulação. Essa explicação ela é muito mais fácil para compreender executando o movimento. E a flexão de cotovelo, ela é o que a gente consegue fazer aqui e visualizar tranquilamente. Mas no joelho também você vai observar a mesma coisa. Quando você aproxima o seu calcanhar da parte posterior da coxa, você empurra o osso do joelho para fora. Quando você alonga ou estica, né, faz a extensão da coxa, você empurra o osso do joelho para dentro, né? A patela também, como ela é proeminente, a gente consegue ver isso. A gente consegue visualizar todas as fases a partir dessa ilustração. A gente consegue ver na figura A o ângulo agudo, menor do que 90 graus. A gente consegue ver o torque máximo, que seria o ângulo de 90 graus. E a gente consegue ver aqui também o ângulo maior do que 90 graus. O que diferencia em cada fase está relacionado a dois fatores. Está relacionado à contração muscular e está relacionado ao ângulo de inserção. Porque, veja bem, uma forma de vocês associarem essas informações, fixarem essas informações, é pensando na contração muscular. Em qual parte o músculo está alongado? Quando eu empurro o osso para fora ou quando eu empurro o osso para o centro da articulação? O músculo está alongado quando eu estou empurrando o osso para o centro da articulação. Se eu empurro o osso para o centro da articulação, o componente rotatório dele está sendo maior do que o componente de deslizamento. Agora, nessa fase aqui do torque máximo, a gente tem como característica o ângulo próximo a 90 graus. Lembra do que a gente viu lá em cima em relação ao comprimento? Que a gente vai estar trabalhando com torque máximo com o músculo levemente estirado? Então, essa seria a fase do movimento em que o músculo vai estar levemente estirado. E isso forma um ângulo próximo a 90 graus com a inserção, em relação à inserção do músculo. Agora, quando eu executo a contração muscular, que é a fase concêntrica, o que acontece? O meu componente rotatório, ele diminui, mas o meu componente de deslizamento, ele aumenta. E o que o componente de deslizamento faz? Ele empurra o osso para fora da articulação. E o que o componente rotatório faz? Ele empurra o osso para dentro da articulação. Professora, é que esses termos, eles são novos, é difícil. Então, a gente vai pensar naquilo que é visualmente mais claro. Visualmente, a gente consegue identificar que, quando eu empurro o osso para dentro da articulação, eu estou na fase excêntrica, o músculo está alongado. Quando eu empurro o osso para fora da articulação, eu estou na fase concêntrica, o músculo está contraído. Qual é o componente que é maior em cada uma dessas fases? O componente rotatório, que é de girar em torno do eixo, ele está maior na fase de alongamento. Por quê? Você está iniciando o movimento, você tem ali uma maior possibilidade de movimento de rotação girando em torno do eixo do movimento. Você está começando ele, tem todas as fases ali para ser concluída. Agora, quando você já está com o músculo contraído, que é a fase final do movimento, você já passou
o torque máximo, que é aquele momento em que você tem a contração máxima, você já diminui o componente rotatório. O que você poderia desenvolver daquele movimento, você já fez. E você aumenta o componente de deslizamento. O componente de deslizamento seria a acomodação das estruturas corporais para a execução da contração máxima. Então, eu aumento o volume da massa muscular e eu empurro o osso para fora da articulação, para que eu consiga contrair aquele músculo. A minha estrutura óssea ela vai dar impulsão para que eu consiga contrair aquele músculo, tá? Então, essas seriam algumas coisas que a gente precisa fixar em relação a essa propriedade. Quando o ângulo de inserção ele é agudo, o componente rotatório ele ainda é pequeno e o de deslizamento estabiliza a articulação, que é o que a gente estava falando lá em cima. Quando o componente rotatório ele aumenta até o valor de 90 graus, a gente chega no que seria o torque máximo. Lembrando que 90 graus não é em relação ao segmento corporal, mas à inserção do músculo. Aqui a gente consegue ver que a inserção do músculo está muito próxima da articulação, e isso é o mais comum. Mas tem movimentos, algumas partes do corpo, que esse torque máximo, ele não necessariamente seu corpo vai estar na posição de 90 graus, ele vai estar um pouco mais alongado, um pouco mais estirado, porque a inserção do músculo está um pouco mais distante da articulação. Mas o comum, ela está próxima da articulação. Então, o torque máximo ele é produzido quando está ali próximo de 90 graus, em qualquer movimento. No caso do cotovelo, esse valor ele não é fechado 90 graus, mas é 80 graus. Então, sempre próximo de 90 graus. Agora, à medida que o ângulo ele vai aumentando, o componente rotatório ele volta a diminuir. E o componente de deslizamento passa a puxar o osso para fora. Então, o componente rotatório diminui porque você já está concluindo a execução do movimento. E o osso ele é puxado para fora porque é o componente de deslizamento daquelas estruturas que estão relacionadas àquela articulação. Tranquilo? Eu vou. Então, esses são os pontos que a gente fala sobre os fatores mecânicos relacionados à força muscular. Agora, a gente vai estar falando sobre outros elementos da força muscular, que seria a relação entre força e velocidade, pode explicar outros movimentos, como, por exemplo, a potência máxima. A potência máxima, ela é o produto entre a força e a velocidade. Então, os movimentos de potência são aqueles movimentos que são mais explosivos. Os músculos de maior concentração de fibras tipo 2 são aqueles que têm uma maior potência, uma maior capacidade de gerar potência muscular. Isso aqui está na aula anterior de vocês, então é só para recordar. O módulo 1, que foi enviado para que vocês fizessem antes da aula síncrona, ele explica cada tipo de fibra muscular. E aí a gente consegue entender que as fibras tipo 2, elas são de contração rápida, e as fibras tipo 1, elas são de contração lenta. O que é que diferencia a fibra tipo 1 e a tipo 2? As suas próprias estruturas e vias metabólicas, certo? As fibras tipo 1, elas são oxidativas, então a via metabólica dela é aeróbica. A gente tem como referência atletas de resistência. As fibras tipo 2, elas são de recrutamento metabólico glicolítico. Então, elas são relacionadas ao metabolismo anaeróbio. Então, elas são de contração rápida. Quando a gente for pensar nas vias metabólicas, a gente tem que lembrar que a primeira é um ciclo. A primeira via é a glicolítica. A partir de determinados segundos ou 1 minuto, a gente já começa a recrutar as enzimas oxidativas, as vias que são para recrutamento de energia a partir do ciclo de Krebs, certo? Então, essas duas vias, elas são importantes para a gente diferenciar os tipos de fibra. E se vocês não assistiram a aula anterior, precisam assistir para poder relembrar isso aqui. Em relação à potência muscular, a gente tem 2 fatores. A força muscular, a gente tinha 3.
A potência muscular ela vai ter a relação com a velocidade e a relação com a temperatura. Então, a potência muscular máxima ela vai ocorrer aproximadamente a 1/3 da velocidade máxima de encurtamento. Isso significa que à medida que eu vou aumentando a velocidade, eu vou diminuindo a potência. Lembrando do que o colega tinha falado lá na explicação anterior, que a velocidade ela tem um limite, né? A gente tem a nossa velocidade máxima, e à medida que vamos aperfeiçoando, ela pode modificar. E uma outra relação é a temperatura corporal e a potência. E o que a gente consegue observar é que quando a temperatura corporal ela está acima da nossa a temperatura corporal ela está acima do normal, da nossa temperatura, a gente tem uma maior ativação muscular. Não é à toa que a gente fala o termo aquecimento muscular. Então, aquecimento muscular é justamente você gerar esse estímulo para que a temperatura corporal aumente. E quando você faz um movimento, você gera esse aumento da temperatura corporal. E os efeitos que a gente tem são: o corpo fica mais quente, tem a sudorese, ocorre a desidratação, mas a musculatura, ela se desperta para a execução dos movimentos. A vascularização, ela aumenta com o aumento da temperatura corporal. Então, a relação entre a potência muscular é que com esses exercícios de potência muscular, você aumenta a temperatura corporal. Então, eles podem ser utilizados para aquecimento, para preparação em uma atividade prática qualquer. Ele pode ser a parte principal para quem faz exercícios que exigem potência muscular, como também ele pode ser um aquecimento. E aí a gente tem exemplos de exercícios pliométricos, que envolvem saltar, saltar horizontalmente, saltar verticalmente, subir lances de escada, correr com maior velocidade. Isso são exercícios que exigem um pouco mais de velocidade e potência muscular junto. Pode ser utilizando bola de medicine ball, lançando contra o chão, pode ser tentando saltar o mais alto que conseguir, gerando a impulsão vertical, né? Que é a impulsão que a gente tem para cima. Ou então saltando horizontalmente, que é a impulsão horizontal, lançando o corpo para frente. Então, essa é a característica da potência muscular em relação à temperatura. E a função muscular, ela se torna mais eficiente numa temperatura de 38,5 graus. Então, em ambientes em que a temperatura ela está abaixo da temperatura corporal, ambientes em temperaturas mais frias, o aquecimento ele é imprescindível para não gerar lesões. No treinamento de força, a gente tem que ter um cuidado. Esse cuidado, ele está relacionado às fases e os estímulos que a gente oferece. O principal objetivo de exercício de treinamento de força é o ganho de hipertrofia, mas dependendo da intensidade do exercício, você pode gerar lesões. Então, na progressão do treinamento, a gente tem 3 fases do treinamento. Uma que é a fase de ganhos neurais, e as pesquisas mostram que elas duram pelo menos aí 20 semanas, para a pessoa se considerar regularmente ativa em alguma prática. Ela tem que estar praticando há pelo menos 3 meses, e aí essa fase, elas são de ganhos neurais. A gente consegue notar ali um avanço muito grande, a pessoa nota melhoras, principalmente nesses 3 primeiros meses. O que acontece depois? Depois acontece uma estabilização desses ganhos, certo? Depois que a gente tem a fase de hipertrofia, a gente vai ter uma fase de estabilização. Essa fase de estabilização, ela pode, a partir do estímulo, aumentando a intensidade de movimento, ela pode ter 2 caminhos. A hiperplasia, que seria a conversão, já tem pesquisas que mostram que a gente pode converter as fibras musculares de acordo com a via metabólica que a gente usa mais. Então, você pode aumentar sua concentração de fibras tipo 2, que é de contração rápida, se você faz exercícios que exigem a hipertrofia muscular. Você pode gerar a produção de novas células, mas à medida que a gente cresce e chega na fase adulta, a hiperplasia ela diminui, porque a gente já passou da fase de crescimento corporal, então o nosso organismo ele já entende que a gente tem todos os componentes que a gente precisa, mas ela ainda ocorre de maneira mais lenta.
Agora, se esse estímulo ele for muito maior do que a pessoa consegue desenvolver, não vai ocorrer a hiperplasia, vai ocorrer a lesão muscular. E a lesão muscular, ela vai fazer com que há uma regressão, né, que ocorra uma regressão na progressão do treinamento. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado, né, quando pensa no treinamento de força, em respeitar essas fases. Os 3 primeiros meses a pessoa vai notar grandes melhoras. Se ela se manter, né, ela vai conseguir gerar uma hipertrofia muscular, um aumento do volume, né, da musculatura, além dos ganhos de resistência muscular. A prática contínua pode gerar uma hiperplasia, mas se a carga for muito elevada, a pessoa pode ter lesões que vai comprometer a progressão do treinamento. Então, basicamente, seria isso.